Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os fatos relevantes dessa semana que terminou dia 26 de janeiro, né? Então, vamos ver o que aconteceu no mercado aí de interessante na semana. Lembrando que a gente faz isso toda semana, pra quem já não conhece. Então, vou pegar aqui de onde a gente parou na semana passada, ver o que aconteceu. Não foi uma semana também tão agitada, mas teve várias coisinhas e não tá mais. Será que eu limpei o cache? Ah, não. A última que a gente comentou foi essa aqui da 3R. Não teve nada espetacular, mas teve algumas coisinhas interessantes até de casos que a gente está acompanhando aqui. O legal dessa série de vídeos toda semana é a gente acompanhar a evolução, né, de acontecimentos aí de algumas empresas, certo? Então, é isso aí que a gente vai fazer. Só um detalhe, tá? Sobre semana passada, eu não acabei não falando, passou batido sobre o aumento de capital do Banco Inter, né? Porque o Banco Inter agora tecnicamente é um estoque, tá listado lá fora. Ele não aparece aqui nessa página de fatos relevantes aqui do Fundamentei, que é só de empresa no Brasil. Então, por isso que acabou não falando, mas aí eu expliquei rapidinho na segunda-feira. E tem muito o que falar, né? Fizeram uma emissão. É meio esquisita emissão para banco, porque teoricamente um banco ele é capaz de originar os recursos e tal, né? Mas como o Inter ainda operacionalmente não é um banco tão rentável e tudo mais, né, parece que eles vão ter um desembolso mais alto lá com o name rights do estádio de futebol e tal, acabaram emitindo aí 10% de diluição no lombo do acionista, né? Vamos ver quando que o lucro do Inter, né, sai do lugar, essa que é a pergunta. Mas enfim, seguindo aqui, nossa Energisa também tinha saído semana passada o negócio deles aumentarem capital, não foi? Uma diluição? Não lembro agora também. Oferta aí para aumentar a capital. Bem, pessoal, não vou ficar mais falando de emissão assim todo o vídeo, porque senão a gente fala disso todo o vídeo, né? Basicamente é o que a gente fala sempre, né? Para uma empresa igual a Energisa até que é ruim. É que como o setor elétrico tem um monte de empresa, e tem empresas muito boas, você acaba várias passando batidos. E assim, o histórico dela não é ruim e tal. Tem várias concessões aí de distribuição, então ela foi crescendo, entregando crescimento ao longo do tempo, tá? Mas, por exemplo, fazendo o que ela faz aí, tipo, você tem o Equatorial, que é espetacular, é muito difícil você chegar a ponto de, quero ver a Energisa, porque o Equatorial é espetacular, por que você vai ver outra empresa, né, que é só boa, vamos dizer assim, tá? Mas, enfim, ela por si só não é ruim. É tipo investir no Santander, né? Pô, o Santander é um banco bom, só que pô, você tem Itaú, você tem Bradesco, tem Banco do Brasil. Você chegar no Santander é meio chato, né? Então o que os caras vão fazer é emitir, né? Não acompanha a Energisa, né? Depois dessa introdução, né? Não precisava falar. Mas assim, é uma empresa que sempre roda com uma dívidazinha, né? Muitas aquisições, tudo mais, investimentos. E agora o custo da dívida tá pesado, né? Tá puxado, então provavelmente é para isso, né, para tirar um pouquinho a corda do pescoço. 2 bi, nada absurdo para uma empresa de 20 bi, um pouco, né? Igual a diluição lá do Banco Inter. Enfim, por isso que o Equatorial é melhor. Mas tá aí, essa aqui eu acho que já tinha saído alguma coisa na semana passada, eu também acho que tinha passado batido. Mas enfim, vambora. PPS fazendo aquisição, faz sempre, né? As aquisições pequenas e tal. Natura sendo deslistada lá nos Estados Unidos, acho que a gente já tinha comentado também. Só um desdobramento. Acaba não sendo tão relevante. Para ela era relevante ter listagem na NYSE, que é a bolsa de Nova York, para quem não conhece, né? O pessoal confunde com Dow Jones. Dow Jones é um índice, né? A bolsa de Nova York é essa aqui, é a bolsa de Nova York mesmo. A maior bolsa do mundo. Ela é a Nasdaq, né? As principais bolsas americanas. Então, muita gente não tá acostumada, né, com o termo New York Stock Exchange, é a bolsa, você acha que é mesmo, né, lá fora. A gente lembra de Dow Jones, de SP 500, que são os termos que o pessoal fala mais, né? São índices, no caso, esses. Tá? Enfim, só falando aqui, justamente esse aqui é o principal motivo, né? Fazia sentido para a Natura ter ações lá fora quando a Avon era mais relevante, né? Porque a Avon é uma empresa global. Aliás, eles fizeram aquisição, né, da empresa de fora e tal. Mas como a Avon hoje é a draga, que é o que trava, na verdade, o resultado do resto da Natura é até razoável, não, é até ok. Mas o da Avon, que é muito ruim,
né? Como ela não tem, provavelmente, mais aqui, ó, listagem secundária, não é mais atrativa e tal. Como ela tá há anos perdendo dinheiro, provavelmente já faz diferença mais para o investidor estrangeiro. Ó, a empresa que tem a Avon, né? Os caras vão ver, não, Avon é uma porcaria. Então acho que perdeu o interesse, assim, deles terem acesso mais fácil aí para o investidor estrangeiro direto lá na Bolsa Americana. Então, num primeiro momento, ter lá e tal, logo depois que eles fizeram a aquisição da Avon, parecia fazer sentido. Mas depois não foi a lugar nenhum, né? Pelo contrário, só destruiu o valor. Acho que hoje mesmo deixa pra lá, né? Então, pô, pra lá a Natura. Ah, bom, isso aqui. Acho que a gente já viu isso aqui. O cash tá meio lento aqui, mas tudo bem. Investimentos da Semig, né? Acho que a gente já viu. Enfim, tal. Acho que a gente parou aqui, né? Tenho quase certeza. Por algum motivo não marcou aqui como lido no site. Eu fui ver, tá? Quando a gente viu semana passada essa questão do êxito lá, uma cenas êxito, eu não lembrava exatamente os termos lá dessa oferta, mas aí eu conferi nessa semana, de fato é uma oferta para fechar o capital mesmo, tá? Então tem um grupo lá de supermercados colombianos, deixa eu ver se tem o nome. Não tem o nome aqui. Aqui, ó. Calleja. Não sei como é que é o espanhol na Colômbia. Um grupo Calleja, um grupo aqui, ó. Retalhista é retail. É varejo. Muito bom, né? Retalhista. Alimentar, enfim, né? Supermercados. É o Salvador? Ah, tá, não é de lá, então. É o Salvador. Enfim, fez oferta, já comprou 90 e cacetada por cento. Comprou o resto que era do Pão de Açúcar, né? Porque o Pão de Açúcar primeiro distribuiu para os acionistas, né? Os BDRs e tal, mas ficou com uma partezinha para ele. O Pão de Açúcar já vendeu, todo mundo já vendeu, os caras fizeram uma oferta, levaram uma CNZ, então teve vida curta pra gente aqui no Brasil. A história. Já pensou se ainda tivesse um monte de gente com BDR, isso aí, perguntando da análise? Bom que agora acabou. Fizeram uma OPA mesmo, OPA de fechamento de capital, né? E acabou, comprou tudo, receber em dinheiro quem tinha lá o BDR, acabou. Vida que segue, né? Tem aqui. Vai receber X lá e tal, X lugar. Então, ótimo, uma coisa a menos pra gente se preocupar nessa vida. Que é dar uma olhada nesse Almacenes Êxito, né? Então, de fato, uma OPA para fechar capital nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia, onde quer que tenha ações aí dessa empresa. Na verdade, foi lá a gente tinha aqui no Brasil BDR da ação listada nos Estados Unidos, né? Sendo que ela também tinha uma listagem meio mequetrefe lá na Colômbia. Então encerrou lá nos Estados Unidos automaticamente. Fechou aqui para os brasileiros também. E blá blá blá, diretoria, dividendo, olha lá o lance da Energisa, né? Que eu tinha comentado. Ofertinha de ações mesmo. 78 milhões de ações. Já tem mastigado o valor aqui. Blá, 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 blá. Tem Unity. Oferta de empresa que tem Unity é meio confuso. Tem que ser meio casado para não alterar, para não dar BO com as Unities, né? Mas é isso aí, é de 2 a 2 milhões e meio, dependendo dos adicionais, é o que a gente tinha falado lá. Né? Para a Energisa, mais ou menos 10% da empresa, né? Enfim, tá aí. Eu já deixei minha opinião, né? Tem empresas excelentes aqui. Não vale a pena chegar no segundo escalão. Para ela, por si só, não seja ruim. Tem a SX com pedido de recuperação judicial. O Eduardo que adora essa. Ele fica me mandando. Porcaria. E, né, não tem muito o que falar, né? Grupo SX. Da época lá, do Grupo X, do Ike Batista. Hype. E anti-hype depois que deu tudo errado. Enfim, o OSX estava se arrastando já há alguns anos e tal. Tinha lá uma operação lá no Porto de Açu e tal. Acabou recentemente, né? Eles venderam um espaço lá. A OSX era a parte de infraestrutura lá de navios, né? Eles fabricavam navios e tal. Eu lembro que eles faziam FPSO para o grupo OGX. Inclusive, o que está lá na mão da Prio hoje, eles que fabricaram. Mas eu não sei se o tamanho da operação que eles tinham para fora faliu faliu, né? Hoje em dia, esses dias alguém perguntou, na live que eu fiz de construtora, né? Ah, mas suas construtoras faliram? Cara, hoje em dia ninguém vai falência, todo mundo entra em recuperação judicial.
Aí na recuperação judicial você desmonta a empresa, vende todos os ativos, entrega, paga uns credores, não sei lá, acionista se ferra, ninguém fale, mas todo mundo se ferra igual. Basicamente é isso que acontece hoje em dia, né. Um novo pedido de recuperação judicial, né, então já vinha e tal, deu ruim. Esses processos vão se arrastando até que a empresa seja totalmente desmontada, desmobilizada e na prática falência. Para a gente como investidor, o efeito prático é isso. 3R Petróleo está envolvida ainda naquela questão lá com a PetroRecôncavo, né? Pelo que eu vi, não teve novidade essa semana, né, de proposta de combinação de negócios, né? Como eu falei semana passada, tem que ver os termos, como vai ser para avaliar ainda, e pelo que eu vi, não teve nenhuma novidade em emissão de dívida. Então, aqui, ó, fechou lá o Almacenes Êxito, deu certo a UPA e o abraço. Ah, os ADS, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, já era, chega. Vamos falar mais disso. Tá vindo nota comercial, aqui é a oferta lá da Energisa, recuperação judicial da OSX. O Pão de Açúcar, né, atrasado, eles venderam a participação deles. Eles tinham que era uns 10%, coisa assim, 7%. Mesmo? 13%. Quase. Acertei. Chutei 10, aí joguei 3 para baixo, era 3 para cima. Então isso aqui era o que tinha ficado no grupo Pão de Açúcar, né? Aí agora com a OPA eles venderam lá 800 milhões de reais, mais ou menos, né? 150 milhões de dólares. Um graninha aí pro caixa do grupo Pão de Açúcar. Avaliação de terras da Terra Santa. Terra Santa é outra empresa enrolada, tá? Ela tinha outro nome no passado, não foi lugar nenhum, é trocar de nome, mudou a denominação, mudou uma coisa rara. Tá? Não, não só mudou de nome, mas eles mudaram o objetivo da empresa. Né? Eu não lembro exatamente como é que era. Ela era uma empresa que fazia outra coisa. Aí mudamos, agora temos fazendas. Tá? Meio pouco comum, tá? Isso é bem antigo. Pra quem é velho de mercado talvez lembre disso aí. Eu não lembro, sinceramente. Eles têm umas fazendas arrendadas. Negócio, nada demais, tá? Nada de interessante. Enfim, pra ver aqui, nos últimos anos não sei se aconteceu alguma coisa aqui para esse crescimento, se tá fora do regulamento. É provavelmente algum não recorrente aí forte, ou um trimestre. Pode ser, né? Um trimestre espetacular aí, já que tem arrendamento, o agro, não dá para duvidar. Mas enfim, não é uma ação para ter sócio, né? Acho que é bem claro isso aí. Louco, só especulação, não tem resultados consistentes, não tem geração de valor no longo prazo, tá? Esquece aqui para sócio. Não, não entra nessa de ver assim, ah, a ação subiu de 4 para 30. Vou tentar entrar nessa para ganhar dinheiro também. Geralmente a sardinhada perde dinheiro nessas coisas. A empresa valor de mercado. Nossa, 1 bi? Eu ia falar valor de mercado baixo, mas não é baixo, não. Enfim, deixa para lá. O fato aqui no caso é a avaliação de mercado, né, do valor das fazendas e tal. Então, as empresas agro, elas fazem. A gente viu da São Martinho recentemente, né? Regularmente ali uma avaliação, já que as fazendas no balanço deles estão lançadas pelo custo de aquisição, né? Benfeitoria, com depreciação, mas pelo custo de aquisição e não pelo valor de mercado. Então isso pode gerar, quanto mais tempo passa, uma distorção muito grande entre o book value, o valor que está no balanço, e o eventual valor de mercado, claro, se valorizar. Então você dá uma olhada lá para ver mais ou menos. Então, caramba, vale 3 bi as fazendas dos caras? Caramba, isso, né? 1 milhão, 3 bilhões de reais, um valor relevante, tá? Agora, cuidado, que isso aqui não quer dizer que a empresa deveria valer 3 bi, tá? É assim, vai depender ainda, isso aqui, muita coisa cotada, com preço de soja e tal. Me surpreendeu, cara, um valor alto, 3,6 bi é bastante coisa, vamos ver a atração de novo. Vamos lá, 1,6, né, se ela tem dívida. Praticamente não, não é relevante. É uma avaliação alta de valor de mercado aí. Uma empresa nada interessante para investimento no longo prazo, né? Que a gente faz aí, como minoritário e tal. De qualquer forma, então um valorzinho bom de terras. Enfim, vamos lá adiante. A Gafisa enrolada. A gente viu alguma coisa da Gafisa semana passada, não viu? Não, ei, fechei a aba errada.
Interrupção? Interrupção do quê, meu filho? Hã, pedindo de interrupção do quê? Curso de prazo de antecedente com assembleia, perdendo tempo. Eu lembro que tinha acontecido alguma coisa diferentona e coitada da Gafisa, né. Eu falei dela na segunda-feira, que a gente falou um pouco sobre construtoras do passado que deram errado. A Fisa foi uma que deu errado, né, não chegou a entrar em recuperação judicial, mas destruiu muito o valor do acionista por decisões ruins, foi o que a gente conversou bastante lá na segunda-feira, né, sobre lançamentos e tal. Destroçou o valor do acionista. Qual é o valor de mercado dela hoje? 700 milhões não é nem tão baixo assim. Tem empresa, tem construtora boa ainda que vale menos que isso. Cat Ninjas, essa é uma empresa que a gente estava acompanhando o desenrolar, não sei se vocês lembram das confusões, né? Rapidamente, Cat Ninjas é uma empresa que não é rentável, não dá dinheiro nem em EBITDA, então, né, enfim, fizeram IPO, tem lá. Do que é Get Ninjas mesmo? É de venda? Ah, não, é de serviço, é o dos currículos lá, né? Ah, legal, uma proposta digital, não sei o quê, só que não dá dinheiro. Já começa por aqui, EBITDA negativo, sem perspectiva nenhuma de dar dinheiro. Ah, tá diminuindo o rombo no EBITDA, né? Bem longe. O pouquinho, aí veio o lucro esse ano, aí a galera, tá dando lucro. Não, isso aqui é resultado financeiro, tá? Por quê? Fez o IPO, ficou com a grana levantada no IPO lá, 300 milhões de reais. Ah, só que a empresa aparentemente não tem no que investir, não consegue investir no próprio negócio, não tem aquisições para fazer. E o que ela está fazendo é só queimando o caixa da IPO com os prejuízos. Tá? Então esse lucro aqui é resultado financeiro do dinheiro da IPO, não é nem mérito dela. Mas ano passado, em algum momento lá, né, o pessoal chegou, a gestão, até então gestão da empresa, chegou e falou assim: olha, galera, nós vamos devolver parte do capital aqui, né, não tem o que fazer com o dinheiro e tal, não sei o que lá. E os acionistas ficaram loucos, né, da vida. Um grupo aqui, principalmente esse grupo REAG, é isso? REAG. Um fundo de investimento que era um acionista relevante. E aí o que aconteceu? Uma disputa por controle. Né? Esse grupo REAG comprou acho que uns 30% da empresa, né? Em algum momento. Exatamente, aqui eles estão contando a historinha, né? Por que eles compraram esses 30%? Porque quando a então gestão propôs esse retorno de capital, eles compraram 30% para na Assembleia votar não e negar. Porém, uma coisa que eu sempre falo, esse espaço aqui a gente discute e tal, nas poison pills das empresas, nos estatutos sociais. No estatuto da Get Ninjas, tinha lá a previsão que quem tivesse mais que 25%, né, coisa assim, tinha que disparar uma OPA, né, uma oferta pública. Nesse caso, não de fechamento de capital, tá, pessoal? Nesse caso, é uma OPA. Qual que é o objetivo dessa OPA aí? É dificultar que uma empresa, que um fundo de investimento, por exemplo, como esse, faça o que ele fez. Ir lá comprar umas ações do mercado, votar não, aí depois vende e fica lá sussa, né? Tipo, a empresa não tem um valor de mercado grande, uns 200 milhões. Isso. 250 milhões. Então, os caras foram comprar 30% ali, botaram, sei lá, menos de 100 milhões, votaram não, aí eles podiam vender isso aí no mercado e, né, melou toda a estratégia, a história da gestão. Então, para isso existem as poison pills, para impedir que alguém com poder econômico chegue lá e, enfim, né, faça o que eu acabei de descrever. Então, o que a Poison Pill dizia? Que se alguma empresa passar de 25%, eles passaram para 33%, tem que disparar uma OPA. E aí todo mundo, né, tem que ter o seu direito, todos os acionistas, de vender para eles. Ou seja, eles fizeram a OPA e agora eles têm 66% do capital da empresa, são controladores da empresa, né, majoritário. Então, isso aqui dificulta para né, um fundo de investimento, por exemplo, fazer isso. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, né, eles tiveram que desembolsar um valor bem maior, no final das contas, né, pagar o dinheiro aqui na OPA. E segundo, né, agora eles têm bastante do capital, então não podia, não era só uma aventura, né, ir lá, compra, depois diminui a participação e tal, creu. Agora eles têm 60% da empresa, tem um comprometimento ali. Eles podem ir vendendo isso aí e tal? Pode. Mas é bem mais difícil você, né, se desfazer, diminuir uma posição desse tamanho que uma desse tamanho. Esse é o motivo de ter esses mecanismos aí, né, de proteção para os acionistas. Okay?
Então, no final das contas, quem quis vendeu Get Ninjas por um valor até bom, tá? Sinceramente, R$5 aí, dado que a empresa não vai a lugar nenhum, não tem só EBITDA negativo, queimando dinheiro lá desde a IPO, eu achei até bom. Eu achei que essa oferta, né, para quem teve a chance de vender aqui, beleza. Ele chegou a valer 2 e pouquinho. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Se esse fundo de investimento vai continuar tocando a gestão da empresa, se eles vão continuar brigando com os caras que estavam lá, se eles vão simplesmente se desfazer do investimento enquanto tem liquidez, né, enquanto está nesse valor aqui. Então, aguardaremos o que vai acontecer. Né? O que tem por enquanto é isso. Né? Fizeram o OPA lá R$5, isso. R$5. Quem mais? O que vai ter? Ah, ainda tem o chorinho lá para quem quiser vender a R$5, né? Mas o que tem de fato é isso. Agora os caras têm 60% da empresa, né? E pagaram para o acionista lá minoritário R$5, né? Devido a essa OPA aí que foi disparada pelo, né, dispositivo no Estatuto Social. Agora veremos o que eles vão fazer da vida, né? Se eles estavam tão, né, eles sabiam desse mecanismo e tudo mais. Vamos ver se eles têm um plano para a empresa. O minoritário esquece, né? Enquanto isso aqui não der o menor sinal pode ser rentável, esquece totalmente. Agora vamos ver o que a tal da Reai vai fazer com a Get Ninjas. Se eles vão se acertar com os acionistas. Aqui ainda tá a participação antiga dos caras, né? 30%. Se eles vão se acertar com os outros, se não vão, se eles vão tocar a empresa, se no final isso aí vai virar um takeover, né? Vamos ver o desdobramento. Mas é interessante acompanhar essa história, né? É a explicação clássica né, dos poison pills e takeovers e afins. Aqui, deixa eu aproveitar e tirar outro gancho, tá? Por isso que a gente fala, pessoal, o pessoal tem uma visão muito assim, né? Ah, free float, quanto de free float? É baixo, é alto e tal, né? Ah, então, novo mercado não é. Vê que essas coisas tem muito mais nuances do que um valor propriamente dito. Ah, free float abaixo de 20 é ruim. Ah, só compra o novo mercado. É que isso aí aconteceu com uma empresa do novo mercado, isso aí não impede nada de acontecer. E por que eu disse isso? Porque quando você tem uma empresa pequena, cara, de 200 milhões, mesmo que ela tivesse, no caso ela até tem um free float baixo, mas mesmo que ela tivesse um free float alto, assim, né, tipo, o ponto é, uma empresa de valor de mercado é muito mais, de valor de mercado baixo, é muito mais fácil acontecer esse tipo de coisa, porque são alguns milhões ali envolvidos, não são bilhões. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um Itaú, e você for ver as ações ordinárias do Itaú, 9% de free float é muito baixo. Cara, não tem problema nenhum, porque Itaú é um banco de bilhões, né? 9% de free float no ordinário é muita coisa ainda. Né? Agora, 20%, mesmo se fosse mais, se fosse 50% de free float numa empresa de 200, aí é pouco, aí é fácil de chegar alguém lá, comprar tantas ações, eles não vão fechar o capital, né? Eles são majoritários agora, mas ir lá, tomar o controle da empresa, fazer qualquer coisa. Então, pessoal, não tem assim, ó, compra o número assim, compra o número assado, você tem que ver a situação. É empresa de controlador? Não é, é empresa de família, né? O controle é pulverizado, tem outros. Isso que é avaliar a governança, tá? Não é ficar vendo um número aí. Eu vejo muita pergunta do que o pessoal. Você vê pela pergunta que o pessoal não sabe, assim. Só mandaram eles falar, ó, só compra com free float alto. O cara não entende qual é o ponto do free float. Não entende qual é o ponto da liquidez. Né? Porque, por exemplo, ação negocia R$60 mil por dia, 200, 100 mil por dia. Como é que os caras vão vender milhões lá? Os caras têm 60% lá da reaga da empresa. Ah, não, a gente quis só tocar o terror na empresa, não queremos ser controladores. Os caras vender agora isso aqui no mercado. Tá? Se negocia 100 mil por dia. Então, esse é o ponto de ver a liquidez, de ver free float. Você tem que ver tudo junto, em conjuntura, com o valor de mercado, faz muita diferença e tal. Né? Então, aqui no caso, você vê que, tipo, até era baixo, né? Mas, sei lá, 20%, ok. Mas é uma condição já crítica, é uma liquidez baixa aquela ali. Liquidez não quer dizer que vai ter oferta para você comprar, para você vender. Né? Uma liquidez baixa pode gerar problemas como esse aqui, entendeu? Então, olhar esse tipo de coisa, liquidez, free float, novo mercado, tal, depende muito do que qual empresa é, o que está acontecendo. Não é um negócio que você põe na tabelinha, sim, não, né, vou comprar, não vou comprar. Eu tenho que olhar o caso a caso. Análise de ações, em geral, geralmente é isso.
é olhar as coisas caso a caso e não botar a regrinha. Enfim, chega de gastar tanto tempo com Get Ninjas, né, mas é só uma história interessante que a gente tinha comentado. Outra que a gente tinha comentado recentemente é a da Telefônica, devolvendo capital, né. Não é uma coisa muito comum também, e eles vão devolver 1,5 bilhão, é dinheiro, hein, isso aqui, milhão, bilhão. É isso aí mesmo, 1,5 bilhão de reais, tá. O que acontece? Bom, eu já expliquei, né, os porquês, é só procurar nos últimos vídeos e tal, isso aqui já tinha sido anunciado, ainda não tinha sido aprovado, agora foi efetivamente aprovado. Eh, Enfim, qual que é o ponto, né, por que que uma empresa devolve capital, né? Isso entra naquela discussão de geração de valor que a gente comentou, né, o ideal é que a empresa tenha, né, projetos e tal para fazer girar esse capital e dar retorno para o acionista. Esse negócio de telecomunicações, ele é muito assim, né, ele demanda muito capex, mas ele gera muito caixa. Então, caixa não é problema, velho, caixa tem sobrando, né. Eles devolverem essa grana aí, né, é tranquilo, você vê até pelo tamanho dos proventos que tem. Então, no caso da Telefônica, não faz muita diferença, né. A teoria da redução de capital é quando uma empresa tá com dinheiro lá, tipo a Get Ninjas que a gente viu, não tem muito no que investir, não tem como rentabilizar mais para o acionista aquilo ali, devolve para o acionista decidir o que usar melhor esse dinheiro, né. Aqui é um valor, tipo, é um valor grande, né, 1 bilhão de reais para o tamanho da Telefônica, assim, não é nada demais. Provavelmente é mais uma questão de pagar um dividendinho extra, né, lembrando isso aqui não é dividendo, tá, é redução de capital, tratamento tributário é outro, tem que reduzir o custo de aquisição, é outra história, não tem nada a ver com dividendo. Mas na prática é uma forma de tirar dinheiro da empresa, né, não vai fazer falta nenhuma, a empresa não tem endividamento, gera caixa pra caramba, é tirar um pouco mais de dividendo do que eles devem estar no limite do que eles podem pagar lá pelas regras, né, de pagamento de dividendo. Para quem não sabe, tem umas regrinhas. Você pagar dividendos, tem que ter uma reserva de lucro e tal. Então eles já devem estar secando aquilo ali no limite. Aprova essa redução de capital aí para pagar um pouquinho mais. Não vai ter nenhum grande impacto sobre a Vivo. É, é mais uma questão contábil propriamente dita do que ela vai pagar 90 centavos por ação o acionista. Provavelmente os caras já não tem mais de onde tirar ali dentro do patrimônio líquido e não vai ter grandes impactos no resultado da vida. Tá? Nada demais na prática, né? Na teoria é interessante ver porque não é uma coisa que acontece todo dia no mercado. E mais Unimed, Aliança Antigalear, tá? Teoria. A Gol entrando em recuperação judicial. Oh, que surpresa! Né? Nada demais. A curiosidade é só que eles entraram nos Estados Unidos, eu sei lá como funciona isso aí, nem interessa saber. Mas enfim, está em recuperação judicial. Lembrando que em companhias aéreas, é difícil achar uma companhia aérea rentável, né? Elas tendem a sofrer muito nas crises, assim, né? Impactar demais. E a Gol não tinha grandes números, né? Nunca teve. Tem live minha e vídeo, né? Falando de empresa. Vou procurar aí de empresa aérea, que eu falo isso aí. Eu lembro da pandemia, né? Que eu fiz uma live logo depois que a Gol caiu para cá para 7 e nessa época ali tinha rebotado tanto. Aí eu lembro que eu fiz uma live e falei: "Cara, não valia a pena isso aqui. Mexer com aérea não vale a pena, por longo prazo esquece, né, mas o que a gente estava avaliando é: será que valia a pena ter comprado a Gol aqui e tal?" Porque, enfim, as coisas iam voltar após pandemia e tal. Mano, subiu, mas não vale a pena. Olha lá o que aconteceu depois. Procure essa live aí, eu falo da Azul, da Gol, acho que da Southwest dos Estados Unidos. Olha o como que não vale a pena, né? Esquece. Enfim, Gol recuperação judicial, nenhuma surpresa. A gente nem viu os números, né? Nenhuma surpresa. Surpresa com os números horríveis, né? Dívida muito alta, fica insustentável. Aqui uns detalhes, a Gol continua operando, né? Essas empresas continuam operando geralmente porque elas têm uma utilidade importante. Né? Continua normalmente. Só uma questão de tentar equalizar essas dívidas e tal, e aí veremos que fim que vai dar isso aí. Geralmente essas empresas acabam sendo socorridas e tal, porque o serviço que elas prestam é importante, né. Então alguém socorre, alguém compra, alguém dá um jeito, ou se dá um jeito mesmo. Agora gerar valor para o acionista mesmo, esquece. Por isso, tá pessoal, até aproveitando aquela questão lá que a gente discutiu mais no começo do vídeo,
não é que assim, para o buy and hold, o teu cenário negativo, a empresa falir. Não, tá? Tem N outros cenários que a empresa não faliu. Tá, mas acabou com o teu dinheiro do mesmo jeito. A Gafisa, acho que a gente tava falando disso. Import, Sudeste, dividendo, aqui a gente falou, né? Uma CNZ êxito lá compraram. Americanas adiando. Parte 2, né? Quem poderia imaginar? Já, Americanas estava marcado para divulgar os resultados agora em janeiro, né? Agora eles deram uma data, né? Então era até 31 de janeiro. Agora deram uma data, mas também não quer dizer que eles não vão trocar isso aí, né? Lembra que isso aqui estava marcado para dezembro. Lá naquela reunião que eles apresentaram a fraude, né, a arquitetura da fraude, eles colocaram um prazo até o final do ano passado para divulgar os demonstrativos de 2023, não conseguiram cumprir, aí jogaram para o final de janeiro, não conseguiram cumprir, agora é final de fevereiro. Quando eu estava fazendo o programa dos vídeos de janeiro lá com o Eduardo, aí ele falou, tem as americanas, os americanos não vai sair não, não saiu. Enfim, adiou de novo. Nada demais. Interessante para a gente fechar hoje aqui, a oferta pública do Vulcabras. Normalmente, né, a gente tá falando emissão, emissão, emissão para tampar dívida ou para investir e tal. No caso, o que justifica para a Vulcabras, tá? E ela, vamos ver os números aqui, é uma empresa que se recuperou muito bem depois que acertou a Mizuno, né? A operação da Mizuno, os números melhoraram muito, a empresa zerou dívida, então não teria motivos para eles captarem recurso agora, né? Tipo, teria motivos para fazer uma emissão para captar recurso, o EBITDA tá ótimo, né? A empresa disparou depois da pandemia, mas não foi por causa da pandemia, foi por causa da Mizuno, adquiriram licenciamento da Mizuno e é excelente os números e tal, dívida zero, aí você fala, por que diabos uma empresa igual essa vai fazer emissão? Tem uma outra, né, motivo para fazer emissão que é menos óbvio, mas é o seguinte, né? Novos investidores para a base de acionista. Aí você pode perguntar, como assim? É o seguinte, a Vulcabras é uma empresa de 5 bi, nem é pequeno o market cap dela. Tá? Agora, quando a gente vai ver free float, ó, já é um free float menor, abaixo de 20%. Se você for ver a liquidez, né? Já gera alguns milhões, não é igual a Get Ninjas, né? Mas mesmo assim, pessoal, para um fundo de investimento grande, né, para um pension fund lá, tal, para investidor grande mesmo, cara, 30 milhões não é nada. É muito pouco. Então, provavelmente o que deve estar acontecendo na Vulcabras, até porque a empresa acho que botou isso no comunicado, né? Eles estão atraindo interesse desses grandes investidores, né? Show grande, né? Pô, tua empresa é legal, teus números estão bons, só que eu não consigo comprar, velho. É 30 milhões ali, free float, nem 1 bi. Sei lá, o fundo de investimento lá tem 10 bi para investir. Não dá para investir na Vulcabras. Então, eles de olho, né, nesse interesse de fora, com esse free float baixo, quer saber? Vamos botar umas ações no mercado, a gente levanta uma grana, né, o preço tá bom das ações, é um valor bom, então vai levantar um dinheiro legal, mesmo diluindo acionista, né, dinheiro, e a gente atrai interesse desses cachorro grande, né? Então é o que 500 milhões deve exercer lote adicional na empresa é boa. Vai mudar um absurdo da Vocabrar? Provavelmente não, mas pelo menos melhora esse free float, bota mais ação girando no mercado, né? Ter muita ação presa na mão, né, dos donos lá, de outros fundos de investimento. Então é um pouco o que eu tava falando lá da Get Ninjas. Tudo bem, a empresa tem 5 bi de valor de mercado, não é pouco. Mas é um dinheiro que não gira, que não está negociando todo dia ali, está negociando alguns milhões. O dinheiro está tudo na mão de alguns investidores que estão com ele, não vão ficar negociando no mercado. Então, para esses players grandes, poucos milhões, né? 30 milhões, 4, era bem mais baixo. Com essas notícias agora aumentou o giro. Mas tipo, era 4, 7, 6, 9, 5. Cara, isso aqui, pum, nem, nem falando de fundo grande de investimento, já fundos menores ou outros players menores já não dá muito para investir. Então a Vulcabras, apesar do valor de mercado alto, tinha pouca liquidez. E aí não dá para, né, grandes players entrar. Então por isso que eles estão fazendo essa emissão. Vai jogar 500 milhões no mercado. Se atingir o adicional, provavelmente vai.
vai jogar 500 milhões no mercado, né? Essa liquidez deve aumentar mais aí do giro e tudo mais, e aí talvez atraia esses grandes veículos investidores, ok? Momento que começa a chover um absurdo, espero que vocês não estejam ouvindo aí. Mas é isso, né? Então, no caso que a gente avalia emissão, diluição, entrada de recurso, no que vai usar o dinheiro, nem é por causa disso. Né? Vai dar uma diluída de 10% no acionista, não vai matar ninguém, a empresa vai ficar com grana em caixa, né? Vamos ver o que eles vão fazer no futuro. Esse dinheiro. De repente, né? Será que. O que me intriga sobre. Fazendo um parênteses aqui, tá? É o último do vídeo, o vídeo tá com meia hora, dá pra gente falar um pouquinho mais. Cara, a Vulcabras acertou, assim. Eu já fiz vídeo dela bastante. A gente já falou dos turnarounds e pioras dela, né? Então ela deu um turnaround aqui, aí não foi a lugar nenhum, piorou o negócio. Aí fez um outro turnaround em cima de um turnaround com a Mizuno. E a Azaleia saiu, entrou o Mizuno. O negócio mudou da água pro vinho. Eu fico me perguntando se os caras têm esses deals aí na mesa. Por que eles não estão batendo na porta de todo mundo? Falou, oh, licencia pra gente, licencia pra gente. Cara, deu muito certo essa operação da Mizuno, mas deu muito. A empresa mudou da água pro vinho, de verdade. Hoje os números dela são muito bons. Pô, né, não tem outros deals na mesa? Você pode chegar numa outra empresa e falar, ó, oh, quer licenciar pra gente? Cara, se puder, é um potencial absurdo. Só que, tipo, a informação que a gente não tem, né? Vamos supor que os caras têm essa informação lá, falam, não, tem umas outras aqui, vamos ver se a gente consegue. Caramba, né, seria um outro salto, né? A Under Armour não deu muito certo, mas a própria Under Armour original lá nos Estados Unidos também, né? Grandes coisas. Se quiser ver aqui. A Mizuno é japonesa, né? Mas a Mizuno deu muito certo. Então, Under Armour, tipo, talvez ela não deu certo no Brasil porque não ia dar mesmo. Não tem grandes números, não. Um resultado melhor pós-pandemia, mas nada demais. Não é um grande player mundial como os outros, certo? É isso que me intriga na Vulcabras. Será que caiu no colo deles esse negócio da Mizuno? Será que os caras já estavam trabalhando, tendo essa visão estratégica lá atrás? Isso aí faria muita diferença na decisão entre investir na empresa ou não. Né? Mas enfim, voltando aqui à nossa conversa, fechando parênteses, é isso, a Vulcabras vai levantar dinheiro, não sei nem se eles têm o que fazer com o dinheiro, mas é basicamente para botar 500 milhões em ações no mercado para aumentar a liquidez, para ficar girando e investidores grandes terem como comprar a empresa. Tá? Faz parte do jogo. Então, ó, de novo, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no caso da Get Ninjas. Essa questão de free float. Tag along não, tá? Tag along é meio sine qua non. Não tem tag along, é um risco grande, corre quem quer. Mas tipo, free float, né, liquidez, não tem um número, não é um checklist ali, é baixo, é alto, vou comprar, não vou comprar. Cara, depende muito como é que tá a empresa. Antes não era um problema para a Vulcabras, enquanto ela estava aqui, né? Não era um problema. Aí ela cresceu tanto que começou, né, a ser uma barreira para eles. Né? Eles tiveram agora que tomar medidas para tentar contornar. Então depende, velho. Depende muito da empresa, como é que é o estilo dela, se tá girando essa grana aqui, se tá tudo na mão. Com certeza esses 20% de free float não tá girando lá. A liquidez a gente viu, era menos que 10 milhões por dia, 20% é 1 bi. Então, mesmo players que vocês conseguem entender isso? Por que o free float de 20% daria 1 bi e o volume médio diário é poucos milhões? É porque mesmo coisas que estão aqui dentro desse free float, tecnicamente, é gente que não está negociando no dia a dia, que tem lá a posição da empresa e está lá sentado em cima. Né? E então não tem volume no dia a dia girando no ativo. Aí o preço fica mais nervoso. Né? Numa piora de resultados da empresa, pode dar uma despencada violenta, ou numa melhora, como a gente viu, é um crescimento absurdo, ela subiu 500% desde o fim da pandemia. Claro, né? Teve toda a transformação lá com a Mizuno e tudo mais. Então, é assim que você vê o free float, como é que é a empresa, como é que não é, né? Você em conjunto com a liquidez, com o tamanho, com o valor de mercado. A gente viu lá, o free float das ordinárias do Itaú é 9, mas é tranquilo. Aqui é 20% e é baixo. Então, você tem que fazer essa análise, né, como um todo e não só ver o indicador seco. Tá certo, pessoal? Então, encerramos nosso vídeo de hoje aí numa duração ok, né? Não ficou nem muito curto, nem muito longo. Deixa eu só confirmar aqui no e-mail do Eduardo, ver se tem alguma coisa que passou batido.
Energisa, lá Via é dívida, né? Pão de Açúcar vendeu, Alphaville aumentou capital também, né, tão relevante pra gente, redução do telefone falamos, Gol falamos, Americano falamos. Então tá tudo coberto aí bonitinho, tá? Esse foi o vídeo de fatos relevantes da semana. Mas é, né? Parecia que não ia dar nada, mas deu umas boas discussões aí sobre essa questão de governança, né? As Poison Pills lá no Spaghetti Ninjas, sobre essa questão de tag along e liquidez, né, e valor de mercado nas empresas, como avaliar, né? É uma dúvida comum da galera, assim, né? E espero que vocês, né, vão pegando as manhas vendo esses exemplos. É muito difícil uma coisa você falar na teoria, né? Montar uma aula para falar de liquidez, mas vou falar o quê? Aí na prática, você olha acontecendo, você vai, tá vendo? Esse é o ponto com a liquidez. Não é que assim, gira 10 milhões por dia, eu vou comprar, sei lá, R$ 1.000. Para mim tem liquidez suficiente. Tudo bem para você, né? E para os grandes investidores. Então acho que vendo exemplos fica mais fácil falar alguns conceitos igual esses de hoje. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo da semana. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!